Olá, seja muito bem-vindo a esse canal, onde eu ensino você a integrar a Ayurveda e Yoga para construir práticas mais conscientes e uma vida com mais equilíbrio. E esse conteúdo é para você que já é terapeuta Ayurveda, professor de Yoga, estudante dessas duas ciências milenares ou simplesmente alguém que sente que existe uma forma mais profunda de cuidar da saúde, do corpo, da mente e da alma. Eu sou a Tatiana, especialista em Ayurveda e Yoga, fundadora do Instituto Ayurveda Semente, e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante: como reconectar-se com a sua natureza. E vou apresentar 3 hábitos que ajudam nessa reconexão, para que você possa ter mais saúde, equilíbrio e vitalidade. Mas antes de falar sobre esses hábitos, eu quero começar trazendo uma pergunta bem simples. Você sente que você está vivendo de acordo com quem você é realmente? Ou sente que em algum momento da sua vida você começou a funcionar no piloto automático? Porque muitas pessoas chegam ao Ayurveda justamente com essa sensação. E elas dizem: Ah, eu não entendo mais o meu corpo, eu não sei perceber o que ele está me dizendo, eu perco a minha energia com muita facilidade, eu não consigo descansar, ou eu faço muitas coisas, mas eu sinto que estou sempre cansada ou mesmo desconectada de mim mesmo. E dentro da visão do Ayurveda, isso não acontece por acaso. Existe uma compreensão de que cada pessoa ela nasce com uma natureza própria, uma forma única de funcionar, uma combinação muito específica de qualidades, de atributos, de tendências, de necessidades e de ritmos. E essa natureza original, ela também é chamada dentro do Ayurveda de Prakriti. Prakriti é aquilo que nós somos em nossa base. É a nossa constituição original, é a nossa inteligência natural. Mas ao longo da vida, nós somos influenciados, seja pelo ambiente, pela alimentação, pelos hábitos, pelo estresse, pelas companhias, pelas emoções e pelo ritmo que nós escolhemos viver. E quando esses fatores eles começam a nos afastar da nossa natureza, é que surge o desequilíbrio. Então, reconectar-se com a sua natureza não significa criar uma nova versão de você. Não significa seguir mais uma regra ou entrar em uma rotina perfeita. Na verdade, o caminho é o contrário, é remover tudo aquilo que está impedindo você de perceber quem você já é de verdade. É voltar a escutar. Escutar o quê? Escutar o seu corpo, escutar a sua mente, perceber a sua energia, né? Escutar a sua energia, porque muitas vezes o corpo ele está falando, ele está se comunicando, mas nós estamos tão ocupados tentando seguir padrões externos que nós deixamos de perceber esses sinais. E por que que isso é tão importante? Porque quando você vive distante da sua natureza, o corpo ele começa a gastar energia tentando se adaptar constantemente. E isso pode aparecer como um cansaço, alteração no sono, uma digestão irregular, ansiedade, uma falta de clareza, uma oscilação de energia ou mesmo a sensação de estar desconectado. O Ayurveda, ele nos mostra que a saúde, ela não é apenas não ter doença. Saúde é quando existe uma harmonia, um equilíbrio entre o corpo, a mente, as emoções, as sensações e a nossa alma. E essa reconexão, ela começa através de pequenos hábitos. Então, veja, não são grandes mudanças feitas de um dia para o outro, até porque elas são muito difíceis, elas não acontecem. São pequenas escolhas repetidas que começam a reorganizar o sistema. E hoje eu quero compartilhar 3 hábitos que são fundamentais e que vão te ajudar nessa reconexão com a sua verdadeira natureza. Bom, o primeiro hábito é observar os seus ritmos naturais.
O primeiro passo para voltar para a sua natureza é perceber que você tem um ritmo. Porque nós vivemos em uma sociedade que tenta fazer com que todos funcionem da mesma forma. É a mesma produtividade, é o mesmo horário, é o mesmo padrão, mas o Ayurveda observa a vida através de ciclos. Então, existe um ritmo, um ciclo do dia, o ritmo das estações, o ritmo da sua própria vida. E quando nós ignoramos esses ritmos, esses ciclos, nós começamos a criar o quê? Desequilíbrio. Vou dar um exemplo. O sono. O sono, ele é um dos maiores reguladores da nossa saúde. Então, muitas pessoas, elas dormem em horários diferentes todos os dias. Elas usam um excesso de estímulos à noite. É o computador, é a televisão, é o celular. Elas acordam sem respeitar o próprio corpo, então tem sempre um despertador, elas não conseguem perceber o horário que o corpo está despertando, porque nós deveríamos despertar junto com a natureza. O Ayurveda, ele entende que esse descanso, ele não é apenas parar de fazer alguma coisa. O descanso, ele é uma forma de reconstrução. Então, um hábito muito simples para começar é observar os seus horários. Então, pergunte para você mesmo: eu acordo descansado? O meu corpo, ele tem um ritmo previsível? Eu estou respeitando momentos de pausa? Muitas vezes essa reconexão, ela começa quando nós paramos de lutar contra o nosso próprio ritmo. O segundo hábito é cuidar do Agni, o fogo da transformação. Bom, o que é o Agni? O Agni é essa capacidade de transformar. Então, ele está relacionado com a forma como nós processamos aquilo que nós recebemos. Então, são os alimentos, as experiências, as emoções, as informações. E quando esse Agni, esse fogo digestivo, ele está equilibrado, nós temos mais clareza, mais energia, mais vitalidade. E quando ele está enfraquecido ou desequilibrado, nós podemos sentir um peso, uma letargia, uma falta de disposição e uma dificuldade de processar aquilo que nós vivemos. Por isso, uma pergunta muito importante de ser feita e constantemente não é apenas o que eu estou comendo, mas o que eu estou absorvendo diariamente. Que tipo de informação, que tipo de ambiente, que tipo de relação, que tipo de pensamento. Então, veja, um hábito muito simples para regular esse Agni pode ser simplesmente fazer as refeições com presença, sem ter tanta distração, percebendo os sabores, os aromas, sinais se você de fato está com fome ou com vontade de comer, e se você já está saciado, em que momento que essa saciedade ela acontece, porque comer também é uma prática de consciência. E o terceiro hábito é criar momentos de silêncio e de presença. Então, esse terceiro hábito, ele é aprender simplesmente a estar presente no momento presente. Então, nós vivemos em uma época onde existe muito estímulo e pouco espaço interno. O yoga, ele nos ensina que a mente, ela também precisa de cuidado. Então, essa prática da observação, seja da respiração, de um exercício de concentração ou técnicas de meditação, ela cria um espaço onde nós conseguimos perceber os nossos padrões. Porque muitas vezes não estamos cansados apenas pelo que fazemos, nós estamos cansados pela quantidade de pensamentos que nós carregamos. Então, um hábito muito simples é tirar alguns minutos por dia para ficar em silêncio, recolhido, sentar num lugar tranquilo, respirar ou simplesmente ficar ali observando a sua respiração, sabe? Sem precisar resolver nada. É apenas estar, é aquele estado de presença.